Vamos ver quantos nós vamos conseguir fazer agora. Então, de volta ao caderno de atividades. Não pode parar no 10, não, assim, só para... Mas o 10 é... Eita, ele mexeu, eu mexi aqui, ele foi passear em outro lugar. Ô, Pro, Oi, a gente parou no exercício 12, né? isso. Agora a gente vai para outra página, Tá bom. bom? Que a gente vai fazer agora sobre o sistema endócrino. É que foi tão rápido de fazer. Pronto, aqui ó, sistema endócrino. Vamos lá. Complete corretamente os espaços do texto a seguir. Então, o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo é chamado de metabolismo. Vocês conseguiram entender quando ele estava explicando sobre essas reações químicas que acontecem no corpo? Sim. Sim? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Conforme a gente for fazendo as atividades, se aparecer alguma coisa que vocês não entenderam, que não ficou muito claro, que vocês quiserem que eu explique de novo, vocês me falam que eu explico, tá bom? Tudo bem. Então tá. Então, vamos lá. Elas ocorrem para garantir o equilíbrio interno do corpo, chamado de homeostase, tá? Então, quando o nosso corpo está funcionando direitinho, a gente está em homeostase. Quando a gente fica doente, por exemplo, se eu tiver com diabetes, então eu já não tenho mais homeostase, porque estou doente. Se eu tiver, por exemplo, com uma gripe, já não estou mais em homeostase. Então, quando a gente sai desse equilíbrio aqui, a gente está doente. Se a gente tiver normal, tiver com saúde, nós estamos em homeostase, tá? Que é o equilíbrio interno do nosso corpo. Para alcançar esse equilíbrio, o corpo humano é coordenado por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, do qual fazem parte as glândulas. Então, o sistema nervoso, olha só como ele é importante. A gente falou lá no sistema locomotor que é ele que vai enviar os estímulos para a gente se movimentar, para o músculo se movimentar, certo? Para a gente mexer a cabeça, né? Tem umas pessoas que mexem a orelha, eu não consigo mexer a orelha. Tem uns que mexem o nariz, eu também não consigo mexer. Mas tudo isso. O nariz eu não consigo. E nem a orelha, mas o Guilherme assim, consegue. olha, assim, ó. Isso, exatamente. Eu não tenho essa capacidade. Tudo isso consegue fazer por quê? Por causa do sistema nervoso. E é ele também que vai enviar as informações para o sistema endócrino para liberar as enzimas e os hormônios necessários para homeostase, tá? Importantes para o desenvolvimento aí do metabolismo, ok? Os produtos de secreção das glândulas são lançados no sangue, tá? E são denominados de hormônios. A glândula que controla a secreção de outras glândulas, considerado a glândula mestra do organismo, é a hipófise. Então, essa hipófise, ela vai controlar o funcionamento de outras glândulas que vão liberar hormônios. Por exemplo, glândulas que a hipófise vai controlar os ovários e os testículos na produção de hormônios. É ela que vai produzir aí. Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? Eu não consegui ver o que é. O Luiz, ele tá falando que ele só conseguiu mexer a orelha 2 vezes. Eu nunca consegui, então você já está no lucro. Nem o nariz. Tem gente que consegue mexer a sobrancelha assim, né? Sobe e desce assim. Eu consegui fazer algumas vezes, mas depois nunca mais.
Eu nunca consegui. Né? Eu faço careta. Tem gente que consegue fazer isso sem fazer careta. Eu só consigo fazendo careta. Parece que eu tô tendo algum ataque no olho, que algum bichinho entrou no meu olho, Exato. mas eu não consigo. Então, vamos lá. Complete o crucigrama com os nomes de algumas glândulas e hormônios presentes no corpo humano. Então, aqui, essas glândulas secretam o hormônio paratormônio envolvido no metabolismo do cálcio. Então, qual seria essa glândula, né? Se é paratormônio, de paratireoideas. Ô, nome comprido, hein? Então, o primeiro aqui, ó, nessa coluna, paratireoideas. Segundo, glândula responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue por meio de dois hormônios, que é o pâncreas. Quem sabe quais são esses dois hormônios? Ele falou no vídeo. E dica importante, pode marcar com um X. Eu vou perguntar na prova quais são esses hormônios e como eles funcionam. Então, já vão estudar. Os hormônios são a insulina, que vai fazer aí o metabolismo da glicose e vai armazenar o restante que não vai ser utilizado lá no fígado, tá? Como glicogênio. O outro é o glucagon, que vai fazer o quê? O fígado liberar aquele açúcar armazenado no sangue novamente. Tem hora que ele aparece, tem hora que ele não quer aparecer. Tá? 3. Secretam no sangue o estrógeno e a progesterona, hormônios que conferem as características sexuais secundárias femininas. Então, qual é a glândula? Ovários, tá? Lembra que eu falei da hipófise? Então, ela vai controlar aqui, ó, ovário e testículos. Responsáveis pela produção de testosterona, que confere as características sexuais secundárias dos homens. Então, testículos, tá? Olha só a importância dessas duas glândulas. O ovário vai produzir, então, o estrógeno e a progesterona, né? Que vai dar aí as características sexuais secundárias femininas. E nos ovários também que vai ter aí a liberação dos óvulos, né? Durante o período fértil da mulher. E o testículo no homem vai produzir, então, a testosterona, que é responsável aí pelas características secundárias dos homens, e ele também é responsável pela produção de espermatozoides, tá? No período aí de fertilidade do homem. 5. Secreta hormônios relacionados ao metabolismo do corpo, como a tiroxina e a calcitonina. Então, é a glândula tireoidea, tá? Para a produção tanto da tiroxina como da calcitonina, nós precisamos de uma determinada quantidade diária de iodo. Por isso, o sal de cozinha, ele vem escrito sal de cozinha iodado, porque a gente precisa dessa quantidade aí de iodo, ok? 6. Secreta hormônios que controlam outras glândulas. Então, é a hipófise. Glândulas que controlam reações rápidas do corpo frente ao medo, secretando o hormônio adrenalina. Então, a gente tem aí as glândulas suprarrenais. Elas parecem duas esponjinhas que ficam em cima dos rins. Lembra quando a gente estava olhando lá no sistema urinário, sistema excretor? Tem o rim, formatinho, e em cima parece que tem duas esponjinhas. Essas esponjinhas são as glândulas suprarrenais. 7.
7 não, 7 já foi. 8. Hormônio que retira a glicose do sangue. Insulina. Ó, a insulina é produzida pelo pâncreas. Todo mundo acompanhou? Bonitinho? Sim. Muito bom. Então, vamos lá. Continuando. O nome da glândula e do hormônio correspondente a cada uma das afirmações a seguir. Então, A. Esse hormônio está relacionado à reabsorção de água nos rins, causando uma ação antidiurética, ou seja, evitando a perda de água por meio da urina. Então, qual é a glândula que vai fazer, vai liberar esse hormônio? A glândula é a hipófise. E qual é o hormônio? Hormônio antidiurético. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que os adultos, quando bebem bastante bebida alcoólica, pode ser cerveja, vinho, sei lá, qualquer bebida alcoólica, hein? Que eles fazem bastante xixi, vão toda hora no banheiro? Já perceberam isso? Sim. Sim. Por que isso acontece? Quando você ingere bebida alcoólica, o álcool presente nessa bebida, ele vai fazer com que a glândula da hipófise pare de produzir o hormônio antidiurético. E aí vai fazer o quê? E não vai reabsorver a água dos rins, essa água vai ser eliminada em grande quantidade. E aí no outro dia você vai escutar o adulto falando assim: nossa, tô com uma ressaca daquela, tô com uma dor de cabeça. O que significa essa ressaca? Quando a pessoa perde uma quantidade muito grande de água, dá essa sensação de sede, né? A pessoa bebe muita água no dia seguinte, dor de cabeça, né? Uma secura na boca. Tudo isso por conta aí da desidratação causada pelo efeito do álcool. Esse hormônio está relacionado ao crescimento de ossos e cartilagens. Olha só de novo aí a glândula da hipófise, né? E qual é o hormônio? O hormônio de crescimento. Se eu não me engano, acho que é GH. Acho que é gonodotrofina, não sei o que lá. É um nome bem comprido. Esses hormônios estimulam a produção de gametas e de hormônios sexuais pelos ovários e pelos testículos. Então, de novo, a hipófise, ó, hormônios gonadotrofinas. O daqui dos ossos, eu não lembro qual é, mas se eu não me engano é GH. Eu não lembro qual é o nome, mas é um nome bem comprido. Esse hormônio tem efeito contrário ao da insulina no corpo, ou seja, promove a liberação de glicose no sangue pelo fígado. Então, a glândula pâncreas e o hormônio é glucagon. Então, vamos prestar atenção aqui agora no que eu vou falar, ó. Aqui, ó, retira a glicose do sangue, insulina, e é produzida pelo pâncreas, ok? Adiciona, né, glicose no sangue, o hormônio glucagon, também produzido pelo pâncreas. Então, o pâncreas ele vai produzir os dois hormônios, tanto a insulina que retira o açúcar, quanto o glucagon que vai adicionar o açúcar. Quando esses dois hormônios vão estar em ação? Quando você, por exemplo, acabou de almoçar, certo? Parte do seu alimento vai se transformar em açúcar. E aí vai entrar a ação da insulina, que vai retirar parte desse açúcar, porque é muito açúcar, e vai armazenar no fígado. Quando passou lá umas 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, que você almoçou, já começa a dar aquela sensação de, acho que eu quero comer de novo, tá me dando uma fominha. Só que ainda você não vai comer, você ainda vai esperar mais um pouco. Então, nessa hora, o que vai acontecer? O pâncreas vai produzir o glucagon e ele vai liberar o açúcar que está armazenado lá no fígado
no sangue, para que você tenha energia para continuar suas atividades, tá bom? Todo mundo entendeu essa explicação? Sim. A Brenda, sim. Quem mais entendeu? Eu. Luíde fez sinalzinho. Duda, quem mais? Eu. E quem mais? Eu preciso de todos os eus. Eu. E você, João Pedro, entendeu? Entendi sim, professora. Então tá bom. Por que que eu tô falando? Porque eu vou pôr essa pergunta na prova. Então, estudem essa parte que vai estar lá na prova de vocês. Complete o quadro abaixo, utilizando como base a imagem e a descrição para cada exemplo. Então, que delícia aqui você todo dia espetar o dedo, né? Para saber quanto está a sua glicemia. Então, pessoas que têm essa condição precisam medir os níveis de glicose no sangue que constantemente. A doença é o diabetes mellitus, tá? O diabetes, por que que a pessoa desenvolve o diabetes? Porque o pâncreas não está funcionando direito, tá? Ou ele não produz a insulina, ou ele produz em quantidade menor do que o necessário para controlar a quantidade de açúcar, tá? Essa doença, o diabetes, tanto a pessoa pode nascer com diabetes, como a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Como é que ela desenvolve ao longo da vida? Se alimentando mal, comendo excesso de açúcar, tá? E aí você acaba desenvolvendo aí a diabetes. Pessoas que produzem baixas quantidades desse hormônio apresentam vários sintomas como cansaço, sonolência exagerada, além de poder apresentar ganho de peso acentuado. No caso, a gente tem aí o hipotireoidismo, tá? Glândula tireoidea, o hormônio relacionado é a tiroxina, ok? Pessoas que produzem esse hormônio em grandes quantidades podem apresentar como sintomas batimento cardíaco acelerado, hiperatividade e, às vezes, um possível aumento de tamanho da glândula responsável por sua secreção. Nesse caso, a gente tem o hipertireoidismo, tá? Glândula tireoidea e o hormônio relacionado também é a tiroxina, tá? Então, a tiroxina, ele vai controlar essa questão aí do metabolismo e vai fazer com que a pessoa não tenha tanto sono. A pessoa que tem o hipotireoidismo, que produz baixo hormônio, geralmente ela tem tendência a engordar. E a que tem uma produção acentuada desse hormônio, ela vai tem a tendência de ser mais magra, não consegue ganhar peso, né? Mas vai ter também outros problemas relacionados. Antigamente, se chamava essa doença aqui de bócio, tá? Muitas pessoas desenvolveram bócio por conta aí da falta do iodo, né? Não conseguia produzir o hormônio tiroxina, e aí a pessoa acabava desenvolvendo essa atividade. Última pergunta, depois vem sistema nervoso, mas sistema nervoso a gente vai fazer na próxima aula, ok? Então, nossa última perguntinha de hoje, pergunta 17, tá? Então, Internacional Júnior Science, então, Olimpíada de Ciência Internacional Júnior, ou seja, para adolescentes. O diabetes do tipo 1 ou juvenil geralmente começa na infância ou adolescência, provocado pela destruição autoimune das células B, das ilhotas pancreáticas. Recentemente, o transplante de ilhotas pancreáticas tem mostrado resultados favoráveis nesses pacientes.
assinale o gráfico a seguir, que ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose determinados 1 hora após a ingestão de uma solução de glicose em indivíduos com diabetes do tipo 1, antes e depois do transplante bem-sucedido de ilhotas pancreáticas. Observe que nesses gráficos, os 2 traços mostrados nas ordenadas representam as variações dos níveis de insulina e glicose esperados em um indivíduo normal após 12 horas de jejum. Vou até aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem aí o gráfico. Então, olha só. Então, você tem todos esses gráficos. Então, tudo isso aqui que ele está falando, você tem que analisar esses gráficos, né? Então, aqui, ó, insulina é o preto, glicose é o branco, tá? Então, 1 é antes do transplante e 2 depois do transplante. Então, vamos lá de novo ler aqui as informações para a gente entender, certo? Então, ele quer aqui, ó, analise a seguir, ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose 1 hora após a ingestão de uma solução de glicose. Então, eu tomei a solução de glicose agora, certo? Daqui 1 hora, como é que deveria estar a minha quantidade de insulina e a minha quantidade de glicose? Depois e antes do transplante, certo? Então, antes dos transplantes, se eu tenho diabetes do tipo 1, ó, o meu defeito é aqui, ó, nas ilhotas pancreáticas. Então, eu não consigo produzir uma quantidade suficiente de insulina. Então, aqui eu tenho bastante insulina, aqui tem bastante insulina, aqui tem bastante, aqui tem uma produção, também tem uma produção baixa. Então, no caso aqui da insulina, pode ser o B e pode ser o D, certo? Glicose. No quadro 1, está baixo. No quadro, no C, tem bastante glicose, mas tem bastante. Então, esse daqui também não poderia ser. Aqui, não poderia ser, porque se eu tenho problema na ilhota, eu não consigo produzir. Então, tá errado aqui. Então, poderia ser aqui e poderia ser aqui, certo? Baixa quantidade e alta quantidade de glicose. Depois do transplante, como é que ficaria aí esse indivíduo, né? Ô, professora, Sim. olha o chat. Eu dei um palpite. Eu acho, não tenho certeza. Fala. Eu não vou conseguir ver aqui, ele não está aparecendo para mim o chat. Ele disse que ele acha que é a E, porque é solução de glicose, então estaria com a glicose baixa no 1 e no 2 com a glicose alta, eu acho. É isso que ele falou. Entendi. Mas olha só, ó, o 1, essa parte aqui está falando que é antes do transplante, e aqui é depois do transplante. Então, se não produz, não pode ser aqui. Aqui está produzindo, né? E se está produzindo e ainda tem bastante quantidade, é porque tem alguma coisa errada. Então, como é que teria que ser? Eu teria que ter aqui, ó, uma baixa produção de insulina, uma grande quantidade de glicose no sangue. Então, nesse quadro e nesse quadro, está correto. E depois do transplante, eu tenho que ter uma produção mais elevada de insulina e baixar o meu nível de glicose. O único que mostra, né, que está coerente, que poderia mostrar aí o antes e o depois, é esse aqui, ó, porque aqui eu tenho uma produção maior de insulina e uma diminuição considerável aí da glicose. Eu não posso eliminar toda a glicose do sangue. Por quê? Porque parte dessa glicose que está no sangue vai ser distribuída para o nosso corpo. Lembra da respiração celular que acontece lá na mitocôndria?
Lá na mitocôndria vai usar essa glicose que está no sangue, tá? Para liberar energia e calor para a gente poder manter a temperatura. Professor, posso fazer uma pergunta? Não tem nada a ver com o contexto, mas posso fazer? Sim. Como que acontece quando a perna começa a dormir? O que acontece? Só para saber o que está acontecendo na minha perna agora mesmo. Não entendi. O que acontece quando a perna está dormindo? Quando a perna está dormindo? Só para saber o que está acontecendo na minha perna agora. Então, Só por curiosidade. provavelmente você deve ter sentado de algum jeito que prendeu a sua circulação. Então, não chega sangue em quantidade adequada na sua perna. E aí, começa o quê? Dessa sensação de formigamento, porque tá falando, opa, estamos precisando de sangue. Aí você estica a perna e a perna fica formigando. Por quê? Porque o sangue está voltando à circulação naquele lugar que, por um tempinho, não chegou sangue em quantidade suficiente. Por isso que dá esse formigamento. Entendeu? Ou ainda porque esse formigamento é informação do sistema nervoso falando que você precisa esticar a perna para voltar a circulação ao normal. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Essa atividade, esse exercício, todo mundo conseguiu entender? Sim. Sim? Então, já vou parar aqui o compartilhamento. Parar a gravação. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, quando que vai ser a prova? A prova mensal? Em breve. Vamos fazer amanhã? Não? Ai, professora, assim, tá muito em cima. Muito em cima, né? Então, eu preciso chegar aí até metade da apostila para a gente poder marcar. Eu acho que semana que vem a gente já chega na metade da apostila e eu já marco a provinha. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem? Nossa, hoje a gente fez bastante coisa, hein? Hoje nós trabalhamos igual gente grande, hein? Olha, nós fizemos da página 6 do caderno de atividades até a página 13, né? Foi. Então, pelo que eu tô vendo aqui, só falta trabalhar o sistema nervoso. Essa parte. Falta o sistema nervoso. Então, acho que semana que vem a gente já termina e na outra semana eu já consigo marcar a provinha. Oba! Provinha, provinha. Todo mundo feliz? Muito. Muito, né? Falaram, meu sonho. Professora, quando que vai ser a prova? Ainda não marquei, eu vou marcar. Tem que fazer, ué. Como é que eu vou saber se vocês entenderam o que eu falei? Não é? Só com provinha, não tem outro jeito. Meus amores, a próxima aula de vocês começa agora às 15 horas, certo? Certo. Então, eu vou liberar vocês, ó, 6 minutos mais cedo para o intervalo. Então, aí vocês podem comer mais sossegados, podem ir ao banheiro mais tranquilo, tá? Tudo bem. Não esqueçam de me enviar as atividades, tá bom?